Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a quarta aula de aquecimento para a jornada da compatibilização BIM. Meu nome é William Alves, sou engenheiro civil e BIM Manager. E o que é esse aquecimento? É uma sequência de 10 aulas onde a gente vai te preparar para o grande evento Jornada da Compatibilização BIM, que vai acontecer nos dias 7, 9 e 11 de abril agora. Nesse evento, eu vou te mostrar como faturar acima de R$ 10.000 por mês com o desenvolvimento de projetos BIM compatibilizado. Se você ainda não está inscrito, o link para se inscrever está aqui abaixo, tá? Entra no grupo de WhatsApp. Lá na descrição do grupo vai ter um presentinho para você. O tema desse vídeo é como você otimizar o seu tempo. Vão ser 5 técnicas para você otimizar o tempo e desenvolver mais projetos se você já desenvolve projetos, ou até mesmo organizar o tempo para você aprender a desenvolver. Porque eu sei que muita gente desiste porque acha que precisa de muito tempo para aprender a desenvolver, e a verdade é que não, tá? Mas aguenta um pouquinho que eu vou te mostrar quais são os passos para você ou aprender mais rápido ou a desenvolver mais, que aí você resolve de uma vez por todas esse problema de tempo. E vamos direto no conteúdo sem enrolação, tá? Quais são as 5 ferramentas que vão otimizar, né, o seu desenvolvimento de projetos no Revit, tá? E quando eu digo ferramentas, não são necessariamente softwares, tá? Pode ser processo, pode ser ferramenta, software mesmo, pode ser algum arquivo específico, mas cada um deles vão ser fundamentais para você otimizar 2, 3, 5 vezes mais o seu tempo. A primeira delas são templates. William, o que são templates? São modelos de projetos. Imagina que você já tem um projeto que você já desenvolveu. Quando você for fazer outro semelhante àquele, você não vai começar mais do zero, você vai pegar aquele que você já desenvolveu e mudar só uma coisinha ou outra para você otimizar o seu tempo, tá? Esse modelo de projeto é o que a gente chama de template, ok? Então, esses templates que são assim os grandes responsáveis por você otimizar o seu tempo. Aqui no canal, muitos de vocês, inclusive, encontraram o nosso canal por conta dos diversos templates que nós temos. Para cada disciplina, nós temos um template específico. E às vezes, para uma disciplina só, a gente tem 2, 3 tipos de templates, porque um é para um fim específico, o outro é para outro fim específico. Por exemplo, a disciplina de elétrica. A gente tem a elétrica que é para residências, a gente tem a elétrica que é para a parte industrial. A arquitetura, a gente tem a arquitetura que é para escolas, a gente tem a arquitetura que é para a parte comercial. Então, para a mesma disciplina, pode ser que você tenha mais de um template, tá? E para você entender melhor, vou te mostrar aqui como que funciona na prática. Isso aqui é o que você tem quando você abre o Revit, tá? Se você for criar qualquer projeto no Revit, por padrão, todos esses templates do Revit aqui, nenhum serve para absolutamente nada, né? Nenhum desses aqui estão dentro das normas do Brasil. Então você não vai criar um projeto usando nenhum desses modelos. Ou seja, o Revit por si só não serve para desenvolver projetos. Não serve. Se você falar assim, William, desenvolva um projeto para mim sem nenhum template, eu não quero, porque o Revit não tem essas ferramentas, né, que facilitam o desenvolvimento. Então, a primeira coisa que você precisa para desenvolver um projeto rápido é de um template bom. E o que é um template bom, William? É um template onde já tem um processo, é um template que já tem todas as famílias, todos os objetos que você vai precisar para desenvolver aquele projeto, tá? Você tem todas as informações nos objetos também, tá? Você tem ali modelos de vistas, né, que já apresentam as informações do jeito que você quer apresentar. Então, um bom template é aquele que reduz drasticamente a quantidade de cliques, né, a quantidade de tarefas que você vai precisar fazer para você projetar, tá? E você mesmo pode criar o seu template, tá bom? Você pode, a partir do momento que você desenvolveu o projeto, automaticamente você tem um template, tá?
é obviamente um template, um processo. Esse processo pode ser otimizado o tempo todo, tá? Um template, um modelo de projeto, quando você cria ele, se você criar de novo, você já vai criar otimizando um ponto e outro, otimizando, otimizando. Então, o fato é que quem desenvolve várias vezes aquele processo já tem tudo isso mastigado, tudo isso enxuto, que é o nosso caso. Né? Qual que é a grande vantagem dos nossos templates? De tanto a gente desenvolver projetos daquela disciplina, foi na gente conseguiu otimizar bastante coisa e isso é o que facilita, né, outras pessoas com aquele mesmo template desenvolver também mais rápido. E obviamente, você precisa ter o template, mas você também precisa saber como utilizar, né? Com vídeo tutorial, com curso, tá? Tudo isso para facilitar você abrir o projeto, saber o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. O nosso template tem esses vídeos tutoriais, né, através de cursos, e tem também checklist, de forma que te guie cada passo, o que você precisa fazer. Por que eu fiz isso? Porque como nós também desenvolvemos projetos, é importante que quando eu delegue isso para alguém fazer para mim, ele saiba exatamente o que fazer, quando fazer, tá? E como eu consigo delegar isso para outra pessoa fazer, para nós, eu também consigo ensinar isso para outras pessoas fazer para eles, que é o que a gente faz aqui, tá? A gente disponibiliza esses tutoriais, esses templates, justamente para os profissionais que querem replicar o nosso modelo de negócio. Tem um outro tipo de arquivo que muita gente até chama de template também, mas na verdade não são, são showroom, né, ou famílias categorizadas que você vai encontrar, é bem comum encontrar na internet, tá? Showroom, como por exemplo na FDE. Você tem aqui, ó, as famílias BIM da FDE que são constantemente atualizadas, tá? Basta você pesquisar aí no Google, você vai chegar, ó, nesse tanto de famílias. A maioria delas foram atualizadas recentemente, tá? Então, obviamente, as que não foram atualizadas é porque já são padrões mesmo. Mas qualquer uma desses arquivos que você baixar, eles vão vir na extensão RVT, né? Que é como se fosse um projeto. Porém, quando você abre, tem um monte de famílias. Esse monte de famílias dentro de um arquivo é o que a gente chama de showroom. E para que isso serve? Não sei se você é da era CAD, né? Mas na era CAD provavelmente você tinha uma biblioteca de blocos, onde você precisa de um bloco específico, você vai lá, dá um Ctrl C e Ctrl V no seu projeto. A mesma coisa é feita aqui, tá? Então você também tem aí esse monte de arquivos, né, para você ir lá dar um Ctrl C, Ctrl V no seu projeto, naquele arquivo que você precisa, tá? Isso é muito utilizado principalmente em arquitetura. Por quê? Em projetos arquitetônicos, você tem uma infinidade de famílias, muitas famílias mesmo. Se você for deixar todas essas famílias dentro de um mesmo arquivo template, você não sai do lugar. Por quê? Porque o template fica extremamente pesado. Quando você vai fazer uma pesquisa, imagina aí uma biblioteca com infinitos livros, né, que não estejam ali organizados. Você vai fazer uma pesquisa, você não encontra nada, ou às vezes o próprio Revit demora demais para processar, demora demais para achar, e isso acaba com sua produtividade. Então, você não quer isso, tá? Você quer um template que, principalmente arquitetônico, que tenha somente as famílias que você vai utilizar, que são padrões. Se aquelas famílias você usa em todos os projetos, ótimo, pode ter no template. Se você usa algumas famílias em um, outras famílias em outros, né, não é constante aquele uso, você cria um showroom, tá? Porque nesse showroom você vai abrir somente aquela biblioteca que você precisa, ok? Então, é fundamental que você utilize, né, showrooms, principalmente para projetos de arquitetura, tá? Para poder ir lá e pegar um arquivo específico que você precisa, tá? Excelente showroom que eu indico para vocês utilizarem é esse catálogo da FDE, tá? Obviamente, isso aqui é focado para projetos de escolas, tá? Mas muitas dessas famílias de projeto de escola são utilizados para vários outros tipos de projetos também, tá bom? Então, depois dá uma pesquisada, abre todos esses arquivos, baixa, é 100% gratuito, utiliza ele nos seus projetos, que eu tenho certeza
você vai gostar bastante, tá bom? Até mesmo para partir, né, para criar os seus com base nesses, ok? E agora nós temos os plugins. O que que são plugins, William? Imagina o seguinte, você tem o Revit, que por si só não serve para nada, tá? Só o programa Revit não vai te servir. Você precisa do programa Revit, mais os templates, né, que é um projeto já padronizado, e mais os plugins. Para que vai servir esses plugins? Para otimizar a modelagem, tá? Para automatizar, né, os processos de modelagem, para automatizar o processo de dimensionamento e para automatizar processos de documentação, tá? Ou seja, o plugin serve para ganhar tempo, tá? E eu vou te mostrar aqui quais são os principais plugins que eu tenho e recomendo fortemente que, se você for desenvolver alguma dessas disciplinas, você já baixe ele aí, tá bom? Quais são eles? Começar pelo OF elétrico, que basicamente esse é o melhor plugin de elétrica que tem no mercado. O que que ele faz? Ele ajuda você com os três processos. Você automatiza o processo de modelagem, automatiza o processo de dimensionamento e automatiza o processo de documentação, tá? Coisa que eu levava uma semana para fazer antes, né? Antes de existir esse plugin, hoje com ele eu faço em um dia, tá? Então, assim, se você falar, William, eu quero te contratar para desenvolver um projeto elétrico, mas não quero que você utilize o OF elétrico. Eu nem pego o serviço. Não dá para desenvolver sem esse programa, porque realmente é uma mão na roda, tá? Outro programa também do mesmo fabricante, né, da Ossa Fácil, é o OF hidráulico, né? O que que ele faz? Ele ajuda você a modelar e dimensionar o projeto hidráulico, tá? Como o próprio nome diz, né? OF hidráulico, tá bom? Então você tem aí todas as ferramentas necessárias para você modelar e dimensionar. Tem um outro também que é concorrente, que é o UMAP, tá? O OF hidráulico surgiu primeiro, né? O MAP Aqua veio logo depois. Porém, o MAP Aqua agora ele está mais completo. Por quê? Você consegue dimensionar e ajudar a modelar também mais rápido água fria, esgoto, pluvial e até mesmo piscina, tá? Então você tem todas essas ferramentas que te ajudam a você projetar mais rápido, tá bom? Então esse plugin, sem ele um map hidráulico, eu não desenvolvo projetos hidrossanitários, tá? Por que que você utiliza um map hidráulico, William? Sendo que você tem aqui à sua disponibilidade um Map Aqua, né, que basicamente faz a mesma coisa, porque eu já criei o meu template para o OF hidráulico, né? Inclusive eu entrei em contato várias vezes com o fabricante lá e a gente desenvolveu para nós praticamente aquele plugin, né? Então ele já está com o nosso processo, tá? Não significa que esse aqui é ruim, ele só não está com o nosso processo, tá? De modelar, de documentar e tudo mais. Então, assim, o processo que eles utilizam é um outro processo de modelagem, tá? Então, por isso que a gente ainda utiliza um map hidráulico para poder fazer o dimensionamento e na parte de esgoto a gente utiliza esse, pluvial a gente utiliza, piscina a gente ainda não precisou utilizar, tá? Apesar de já saber que tem isso aqui, a gente ainda não precisou utilizar a piscina, até porque a maioria das piscinas a gente consegue dimensionar facilmente, mas tem aqui essa possibilidade também, ok? Então, são esses plugins. Qual outro plugin, William? Deixa eu ver aqui. O TQS, que é para você pegar um arquivo estrutural que está aqui no Revit modelado, enviar lá para o TQS, fazer todo o dimensionamento dele, depois voltar com ele aqui para o Revit, tá? Ele cair certinho no mesmo lugar para você poder fazer a compatibilização. Fez a compatibilização? Envia lá novamente para o TQS, faz a verificação, depois volta para o Revit. Então, é para facilitar digamos que essa interoperabilidade BIM, tá bom? Por isso que tem esse plugin aqui. Um outro plugin é o Orça Fácil, né? Que é para você pegar todos os quantitativos que estão na informação dos elementos BIM e enviar, né, para o sistema da Orça Fácil para lá você saber exatamente o que você vai precisar gastar, né? Eu não falo só fazer, porque o orçamento não é quantitativo vezes a quantidade, né? Tem muitas outras coisas, muitas outras variáveis envolvidas
e você precisa enviar para um sistema de orçamento mesmo, né? Que no caso é a Orça Fácil, tá? Tem o Orça Fácil e também tem o Seobra. Os dois são concorrentes, tá? Eu utilizo tanto um quanto o outro, vai depender aí do projeto em específico, tá? Às vezes eu já tenho um projeto que eu já desenvolvi no OrçaBIM, então eu vou dar preferência para o OrçaBIM. Às vezes eu já tenho um projeto que eu já desenvolvi no Orça Fácil, eu vou dar preferência para o Orça Fácil, tá? Justamente para poder pegar esses templates, né, de orçamento e facilitar o meu processo, tá? Por que isso, William? Porque o OrçaBIM foi criado antes do Seobra, né? Então eu já tinha feito muita coisa. Mas o Seobra depois veio com algumas otimizações, né? Alguns fluxos mais otimizados, e aí eu também utilizo ele, ok? Então, são essas duas ferramentas para orçamento que eu recomendo que você tenha. Fora isso, o Naviate é o quê? É uma ferramenta que você utiliza para poder fazer a inserção das armaduras no projeto, né? Tanto estrutural, tanto pilares, vigas, lajes, tudo isso você consegue, sapatas, né? Inserir as armaduras automáticas aqui, tá? E obviamente, se precisar ajustar, é um ajuste mais manual, mais refinado mesmo. Porém, para inserir, você consegue inserir de forma automática, tá bom? Outra ferramenta é o plugin Microdesk, que facilita demais as conexões, né? Só quem já tentou conectar ali tubos de esgoto que tem inclinação, né? Esses tubos mais complexos, só que já tentou conectá-los, sabe quão trabalhoso é. E aí chega essa ferramenta para facilitar toda essa modelagem de elementos, né, de hidrossanitário, tá bom? Muito boa também, gratuita, eu recomendo que vocês tenham, tá? Tanto na Naviate que eu utilizo, quanto o Microdesk são gratuitas, tá? As outras têm um valor específico cada uma. Tem essa de Roots One, que ajuda demais, essa também é gratuita, você consegue fazer link com planilhas, você consegue fazer links com painéis, né? O que é tabela de painéis? É com dashboards. Você consegue fazer, gerar tabelas, consegue gerar tabelas não, né? Você consegue gerar planilhas a partir de tabelas no Revit. Você consegue gerar folhas, né? Tanto folhas DWG quanto folhas PDF. Você consegue gerenciar vistas, consegue revisar famílias, não mudar, né, informações de famílias, mudar informações de parâmetros, filtrar famílias, selecionar, filtrar seleções, reorganizar números, né, renumerar. Então, assim, são uma cacetada de coisas que esse plugin habilita o Revit a fazer. Tá? Tem o próprio DataSmith que faz com que você pegue todo o seu modelo e envie tanto para o Twinmotion quanto para o Unreal Engine, tá? Que são ferramentas de renderização. Tem o Escape, né? Escape, que você também pode levar o seu modelo para a ferramenta de renderização. E tem o Blocks Revit. O que é essa ferramenta, William? Imagina você tendo que ficar pesquisando blocos, né, de arquitetura toda vez que você vai desenvolver alguma coisa. Eu preciso de uma geladeira que seja duas portas e que tenha isso e aquilo. Você já vem aqui, digita geladeira e ela já aparece. A mesma coisa fogão, a mesma coisa qualquer elemento arquitetônico que você queira, tá? E os objetos dele, gente, eu não ganho nada para falar isso, mas são excelentes, tá? Eu recomendo, não fico sem, recomendo que vocês baixem também, tá? Tem muitos famílias gratuitas aqui, mas se realmente você quer utilizar todo o potencial, aí você precisa contratar, tá? Não só famílias, como revestimentos também, tá bom? É uma ferramenta que está ficando cada vez melhor, né? E eu recomendo que você tenha aí no seu radar se você desenvolve projetos de arquitetura. Tá? Então, são esses plugins, né? Cada um com a sua disciplina específicas, mas sem esses plugins aqui, eu absolutamente não trabalho com nenhuma das disciplinas, tá? Instale eles aí no seu Revit. Ah, tá, tem um outro plugin aqui também que chama Align, que ele ajuda demais a alinhar elementos, tá? Às vezes você está ali com um monte de elementos desordenados, você clica nessa ferramenta Align e ela alinha, tá? Como se fosse alinhar texto, só que aqui no caso você vai alinhar objetos, tá? Modelos mesmo, ok? Então são essas ferramentas, os plugins que eu recomendo que você tenha.
Outra coisa que eu recomendo fortemente que você tenha em todos os seus templates, né, em todo o seu projeto, na verdade, em tudo que você for fazer, é um checklist. O que que é esse checklist? Eu chamo de backlog, tá? Outras pessoas conhecem como checklist. O que que é um backlog? O que que é um checklist? São todas as tarefas que você precisa fazer para um determinado projeto, tá? Tudo, 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 tudo que você precisa fazer para um determinado projeto chama backlog. De onde surgiu esse nome, William? Ele surgiu de uma metodologia de gestão, né, chamada Scrum, tá? E essa metodologia de gestão você tem todas as tarefas que precisam ser feitas, e aí, dentro dessas tarefas que precisam ser feitas, você pega para aquela determinada semana quais tarefas vão ser desenvolvidas, depois, para semana seguinte, quais as outras tarefas, quais as outras, até formar, né, todo o projeto, tá? Cada semana dessa a gente chama de sprint, tá? E aí, depois que essas tarefas vão sendo concluídas, a gente vai analisando em um processo, né, que é chamado daily, que são reuniões diárias ali com o time, para poder verificar se tudo está correndo certo, se está precisando de alguma informação e tudo mais, tá? Isso aqui tudo é para você que vai gerir o projeto. Se você vai gerir, se você vai delegar, né? Ou até mesmo para você saber o que ainda está por fazer, né? Porque assim, vai chegar um momento que você vai ter tanta demanda que você vai saber o que que eu ainda preciso fazer desse projeto, o que que eu ainda preciso fazer daquele outro. E se você ficar com essa confusão mental, você vai perder produtividade. E é aí que surge a necessidade de você ter uma ferramenta como essa, onde a gente tem aqui, ó, nesse checklist, os passos que são padrão de preparação do Revit, que é vincular a base DWG, né, se houver, ou até mesmo vincular o modelo RVT, tá? Se, no caso, para esse projeto de arquitetura, a gente não vai ter, né, o modelo RVT, porque ele que é a base, né? Ele é a arquitetura, ele que é a base de todos os outros. Mas, no caso, às vezes vai existir um DWG que vai iniciar aquela arquitetura. Então, você insere ele. Inseriu? Marca como feito. Vou inserir os níveis. Marco como feito. Definir o ponto base de projeto. Marca como feito. E modelar terreno e fazer isso, isso, isso. Tudo na sequência que tem que ser executada. Quando você fizer tudo isso aqui, pronto, seu projeto está finalizado, tá? Isso é o que a gente chama de checklist. E aí, obviamente, você coloca as observações aqui. Por exemplo, quando que vai ser feito isso aqui? Você pode colocar a data, né? Dia 3/4/2024. Então, isso aqui vai ser feito nessa data. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui eu já quero que seja feito no dia 4. Então, ó, 4/4/2024. E aí você pode ir listando essas datas no que vai ser feito cada um dos dias, tá? Para poder facilitar essa delegação, né, para outros profissionais e para você saber também se o serviço está rendendo, se não, tá? Então, isso aqui facilita demais. E a grande vantagem é você utilizar aqui em gerenciar, ó, você vai ter vista inicial. Nessa vista inicial, você vem aqui, ó, tabela checklist de projeto, ok, que assim, toda vez que você fechar esse projeto ou abrir ele novamente, já vai abrir aqui nessa vista. E aí você consegue visualizar tudo que ainda está por fazer, o que está fazendo e tudo mais, tá? Facilita demais, tanto a você que está desenvolvendo, quanto você que está gerenciando o processo. Uma outra coisa que facilita demais aqui para a gente desenvolver os projetos são os detalhes genéricos. O que são esses detalhes genéricos, William? Tudo que você for desenvolver ali de um projeto, né, em 2D, tá? Tudo que for 2D de um projeto, que independente do projeto for a mesma coisa, você pode criar um detalhe dele, tá? E aí, o que que eu recomendo que você utilize? Se você está vindo do CAD, vai facilitar demais para você. Por quê? Todos aqueles detalhes genéricos que você tem no CAD, você pode importá-los aqui no Revit. Simplesmente fazendo esse pequeno passo a passo aqui, ó. Você vem aqui em criar uma nova legenda, tá? Aqui, ó, nova legenda, coloca aí o nome do detalhe, tá? Que você deseja, e aqui você vem
em inserir e vem aqui, ó, em importar CAD. Quando você clica em importar CAD, vai aparecer, né, para você pesquisar lá o arquivo CAD que você deseja. Clique em sim, insere ele aqui, confere, né, se a escala está batendo. Fez isso, pronto. Aquilo ali já é uma vista de detalhe para você inserir lá na prancha, tá? Uma vez que você já tem ele aqui, ó, basta você vir na prancha específica, né? Vou pegar essa prancha aqui, vir e arrastar o detalhe para cá, tá? No caso, esse detalhe não tem nada, né? Mas vamos pegar aqui, deixa eu ver, notas gerais, por exemplo. Essa já foi inserida. É porque eu já inseri em todas as pranchas as notas, ó, tá vendo? Notas gerais está aqui. Como é um detalhe, né, é uma coisa específica que todos os projetos vão ter, eu posso já deixar ela, inclusive, já na prancha, tá? O carimbo também já vem na prancha, a tabela com as folhas, né? Tabela de folhas também já tem na prancha. William, como que você cria essa tabela de folhas? Eu ensinei a fazer isso lá no Instagram, tá? @projetarbim William Alves, criar essa tabela de folhas aqui. Por quê? Se você deleta uma folha, a folha já some daqui já, tá bom? É uma tabela contendo todas as folhas, tá? E aqui também o quadro de legendas, né? Todas os elementos, né? O que que quer dizer cada um deles. Então, já tem o quadro de legendas aqui também, tá? E a partir disso aqui, o que eu tenho que fazer é só arrastar as vistas para cá, tá bom? Então, criar essas vistas genéricas vão te ajudar demais. E para você que ficou até aqui, eu vou dar uma dica bônus. Qual que é essa dica bônus, William? É você criar grupos de elementos, tá? Toda vez que você tem elementos, né, que se repetem no projeto, você pode criar grupos. Por exemplo, uma caixa d'água sempre vai ter o alimentador, sempre vai ter a limpeza, extravasor, sempre vai ter o distribuidor, sempre vai ter esses tubos. Então, ao invés de, sei lá, colocar a caixa d'água, criar os tubos, né, você já deixa eles aqui, tá? De forma agrupada, que aí, independente do projeto que você for fazer, se for precisar de só uma caixa d'água, você vai pegar esse grupo. Se for precisar de duas caixas d'água, você vai pegar esse grupo. Três, quatro, você pode pegar esse grupo e editar, né? E já criar um outro elemento com grupo. Se for uma caixa d'água com boiler, com aquecimento, placas solares, também já tem um grupo. Ah, eu quero uma piscina, William. Até a piscina já está pronta aqui, ó, através de um grupo. O que eu preciso fazer é só editar esse grupo, né? Primeiro, né, eu venho aqui, ó, para não modificar o grupo que eu já tenho, eu duplico o grupo, desagrupo e pronto. Posso mexer em qualquer coisa aqui que eu queira, tá? Posso mover qualquer elemento aqui do jeito que eu quiser, a necessidade desse projeto, que não altere nada nesse outro aqui, tá? E aí, obviamente, isso aqui vai facilitar demais o desenvolvimento da piscina, tá? Por quê? Porque eu não vou ter que criar nada, eu só vou ter que mover para onde eles têm que ficar, tá bom? A mesma coisa dos pontos, né? Dos ramais que a gente tem de água fria, água quente, com e sem aquecedor. Então, a gente já tem todos esses grupos, ó, pronto no nosso template para facilitar esse desenvolvimento, tá? Então, você desenvolver projetos hidrossanitários, elétricos, sem isso aqui, é você pedir para desenvolver 4, 5 vezes mais demorado do que você desenvolveria, tá? William, como que eu faço para adquirir esse template? Obviamente, isso aqui é todo o nosso know-how, né? A gente não pode simplesmente dar de graça, porque foi muito investimento de tempo, tá? Então, a gente tem sim o treinamento BIM Pro, onde os nossos alunos têm acesso não só aos templates, quanto ao treinamento, quanto, né, tudo o que precisa para poder fazer o quê? Para poder desenvolver projetos 100% compatibilizados e faturar acima de R$ 10.000 por mês com esse desenvolvimento, tá? Nós damos todas as armas necessárias para a pessoa poder desenvolver rápido, desenvolvendo rápido consegue desenvolver mais e é isso que justifica esse faturamento, tá bom? Então, ó, é isso, né, que a gente tem aí para passar para vocês e pode ser que, mesmo depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, né, que dá para otimizar tempo, você ainda pense,
Mas, William, eu ainda estou agarrado com outras demandas, né, que não é necessariamente projetar em BIM, né? Eu ainda estou com muita coisa para desenvolver, não consigo dedicar tempo para estudar, para aprimorar minhas habilidades, eu não consigo estudar de fato, né? Tudo isso que você falou é interessante, mas eu não consigo aprender isso para poder aplicar. Por quê? Porque eu estou imerso aqui em outras tarefas. E eu entendo isso perfeitamente. Inclusive, digo mais: se você é engenheiro ou arquiteto e está com tempo sobrando, você está fazendo alguma coisa errada. Olha, olha. E eu imagino que você deve estar pensando isso, né? Que não tem tempo, porque você acha que precisa de muito tempo. E na verdade, não. Você precisa de muito pouco tempo diário para você realmente dominar a metodologia BIM, dominar uma especialidade, e aí, a partir do momento que você já começar a ter os benefícios de uma especialidade, você vai migrando aos poucos, né? Poxa, agora eu já posso abdicar dessa atividade aqui que está me trazendo renda para poder dedicar essa aqui, porque essa aqui está me trazendo mais dinheiro. Então, você vai abandonando aos poucos essas atividades e dedicando cada vez mais tempo. Porém, para iniciar, você não precisa de muito tempo, tá? 1 hora por dia que você tiver já é o suficiente. Mas eu também vou te dar um testemunho de tudo o que eu faço para você ver, né? Ser semelhante aí o que você faz. Olha só, eu desenvolvo projetos de grande porte de todas as disciplinas. Eu crio conteúdos como esses, né? De às vezes meia hora, 1 hora aí, para poder te ajudar. Eu respondo todas as dúvidas, tanto dos nossos alunos quanto as dúvidas do Instagram. Todo santo dia estou publicando conteúdos de extremo valor lá no Instagram, que eu preciso de tempo para produzir, que eu preciso de tempo para planejar, que eu preciso de tempo para editar, e isso eu faço todo santo dia. Fora isso, eu ainda estudo também, eu ainda dou aula na pós-graduação que a gente tem, eu fico 2 horas no trânsito, 1 hora para ir, outra hora para voltar. Tudo isso eu consigo fazer diariamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Vamos ser sinceros. Você acha que no futuro sua vida vai ficar mais corrida ou menos corrida? É bem provável que vai ficar cada vez mais corrida, né? Então, você vai deixar para amanhã, você vai continuar procrastinando, você vai continuar deixando para depois aprender a desenvolver projetos BIM? Quanto tempo que você passa aí rolando o feed nas redes sociais, ou até mesmo conversando coisas aleatórias no WhatsApp, ou até mesmo reuniões desnecessárias que poderiam ser resolvidas apenas mandando um e-mail? Quanto tempo você fica fazendo atividades que não agregam em nada para o seu negócio? Eu tenho certeza que, por menor que seja esse tempo, se você somar tudo, é o suficiente para você dedicar esse tempo a aprender, a desenvolver ou até mesmo aprimorar suas habilidades no desenvolvimento de projetos BIM. Olha só a história da Ludmilla. Ela também não tinha tempo porque ela estava com um pai hospitalizado. E olha só o que ela fez. Ficou marcada e eu vou levar pro resto da minha vida, porque eu vi, né, que eu sou cristã, né? Uhum, Então, eu disse assim, meu Deus, incrível, né, como a gente é. A gente, às vezes a gente tem muito medo, e é normal a gente ter medo do desconhecido, né? A gente acha que é uhum. incapaz para fazer tanta coisa, mas quando você se esforça, né, e pede ajuda mesmo de Deus, ora ali para aquilo ali dar certo, e aí você se assusta o quanto você é capaz de fazer tanta coisa, né? Na época, meu pai, ele é diabético. No período do estágio não remunerado, ele ficou internado quase 2 meses na capital do Maranhão, em São Luís. Só que nessa época eu tive que sair mesmo porque eu ficava mais de 24 horas. Eu ficava de plantão mesmo, né, no hospital. E Uhum. acabava que me distanciava de tudo, do resto. E aí, depois disso, ele voltou para o interior, e aí ele adoeceu de novo. E aí ele foi, no caso, perdeu o terceiro dedo já, na época. O Nossa. terceiro, e aí ele teve que internar. E aí a gente conseguiu ele para ele internar lá no interior, mesmo, né, em Beckman, lá no interior do Maranhão. E aí na época a gente tinha que ir para o hospital, tinha que ficar com ele lá no hospital, né? E aí começou o desafio. E foi bem no início, começou o desafio, ele tinha internado. Aí eu disse, Nossa.
nossa, e agora? E eu disse pro papai, disse, nossa, eu queria participar tanto disso. Ele, não, minha filha, tu participa, tu traz teu computador para cá. E não tinha como, sabe como é hospital Uhum, público, né? Não tinha uhum, como. Então, uma vez eu levei, só que não deu certo, não tinha onde colocar a tomada direito, aí ele tinha que usar o ventilador, aí depois eu tirava, aí ele colocava o ventilador uhum, dele, aí chegava a técnica de enfermagem, aí eu levantava para fazer alguma coisa, para ajudar, aí vinha a enfermeira, aí eu disse, não, não dá certo não. E aí, então, eu fiz assim, quando eu estava em casa, eu estava no hospital. No hospital eu ia para ficar com ele lá, então quando eu estava em casa, era direto. Fazendo as tarefas do desafio. uhum, E quando eu estava lá, eu lembro que o meu sobrinho, o meu primo, eles me olhavam lá sentadinha lá na copa, né? Usando a mesa lá da uhum. copa. E aí entrava de tardezinha à noite, o rapaz ia pra igreja, voltava, tipo, era 10 horas da noite. Ele, menina, tu ainda tá aí? Eu disse, eu vou conseguir fazer esse negócio aqui. E aí eu ia até meia-noite. E no dia seguinte, hospital. Olha E aí eu só. lembro que um dia antes de concluir o desafio, eu não tinha conseguido fazer, acho que era concluir a documentação, alguma coisa assim. E aí eu chorei, né? Eu lembro que eu chorei, eu disse assim, Olha eu não só. acredito que eu não vou concluir. Aí ele olhou para mim, o meu primo, né, Matheus, disse, Ludmila, tu já observou o tanto que tu já fez, o tanto que tu já foi, né? O tanto que tu já avançou. Aí eu fiquei assim analisando, eu disse, é verdade. Aí aquilo ali me acalmou, eu fui dormir no dia seguinte, foi para apresentar. E por último, eu vou deixar um vídeo aqui para você fazer uma reflexão e ver se o BIM realmente é uma prioridade para você, tá? Se não for, tudo bem, não vamos continuar nos enganando. Deixa o seu tempo para o que é prioridade para você. Mas se você quer que ele se torne uma prioridade, conta comigo que eu vou te ajudar. Então, se você quer realmente faturar acima de R$ 10.000 com projetos BIM 100% compatibilizados, você precisa fazer disso uma bolinha de ping-pong. Você precisa fazer disso uma prioridade. Fazer a sua vida se encaixar no BIM e não o BIM se encaixar na sua vida. E por hoje é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Lembrando que amanhã nós teremos o nosso teremos a nossa quinta, não, teremos nossa quinta aula. Amanhã nós teremos nossa quinta aula, onde eu vou te mostrar como você pega todo o conhecimento que você já tem ali e não esqueça ele, né? Porque eu já vi que muitos de vocês aprendem um pouquinho e depois esquece aquilo que aprendeu. Aí depois volta para o zero, aprende um pouquinho, volta para o zero, aprende, volta para o zero. Como fazer para não esquecer aquilo que já aprendeu? É o que a gente vai falar na aula de amanhã, tá bom? No mais, é um abraço. Lembra, se você não se inscreveu para o Jornada da Compatibilização, o link está aqui abaixo, tá bom? Até a próxima.